Se você vai fazer o Enem, com certeza você precisa de organização. Quanto mais organização, mais facilmente você consegue detectar os seus erros e consegue revertê-los, de forma a conseguir aumentar a sua nota no Enem. No vídeo de hoje eu vou falar para você da nova ferramenta da plataforma GabaritaVest, que é a ferramenta de controle de redações. Eu criei essa ferramenta com base naquilo que você precisa para conseguir organizar sua rotina de estudos. E falando especificamente das redações, você vai poder adicionar suas redações, vai ter acesso a relatórios, que você vai ter gráficos comparando as notas totais, as notas por competência, inclusive as suas observações de erros. Estamos aqui dentro da plataforma da GabaritaVest, especificamente na área de redação, na área de controle de redações. Aqui temos dois botões, o primeiro é para você acompanhar as redações feitas, aqui é a parte principal, onde você vai adicionar as redações que você fizer durante o ano. Ao clicar aqui, perceba que tem 0 redações feitas, porque eu ainda não adicionei nenhuma redação. Eu vou adicionar aqui com você para você ver como é que funciona. Vamos começar adicionando uma redação. Basta clicar aqui em adicionar. A primeira coisa que você vai colocar é o tema. Eu vou colocar aqui um tema que é um exemplo do meu curso de redação Red Pill. Vamos lá. Já dei aqui o Ctrl V, a mobilidade urbana em questão no Brasil. Você vai colocar depois a data em que você escreveu esse texto. Por exemplo, vou colocar aqui no dia 2 de dezembro de 2022. Depois vou colocar as notas, você vai inserir as notas por competência, da 1 até a competência 5. Por exemplo, 160, 200, 160, 200 e 200. No somatório, automaticamente o sistema já calcula aqui o total da sua nota, que nesse caso do exemplo foi de 920, basta clicar aqui em adicionar. Beleza. Depois que você clicar em adicionar, veja que já tem no contador de redações uma redação feita. E aqui embaixo tem todos os detalhes dela. Temos aqui o tema em destaque, a data que foi feita, aqui as notas por competência e a nota total. Veja que em qualquer momento você pode ir aqui em editar para editar todos os dados. Por exemplo, se você digitou alguma nota errada, se você tirou, por exemplo, aqui 200 na competência 1, basta modificar e clicar em editar, que já vai estar modificado aqui também. E você tem também a opção de deletar essa redação aqui do seu histórico. Agora eu quero que você preste atenção nessas três opções. A primeira é a seguinte: recebi a correção. Está um X porque quer dizer que você ainda não recebeu o seu texto. Mas quando você receber a sua redação do seu corretor, você clica aqui e automaticamente você já vai saber, vai deixar aqui no seu histórico de textos aquelas que você já recebeu a sua correção. E a segunda opção aqui, que é muito importante, é corrigir os erros. Você vai marcar se você corrigiu os seus erros ou não. Por quê? Você consegue evoluir cada vez mais à medida que você vai corrigindo aquilo que é seu ponto fraco, não é verdade? Então, por isso, é muito importante que você tenha essa verificação se você corrigir os erros dos seus textos. Às vezes você vai fazendo um texto, faz uma semana, faz em outra, e vai acumulando a quantidade de texto, mas não adianta muita coisa se você não fizer a correção. Não basta escrever. É claro que a constância, a escrita são muito importantes, mas é preciso corrigir. Porque, por exemplo, se você tem mania de escrever uma palavra de uma maneira errada, é preciso que você faça essa correção para que nos próximos textos você não repita esse erro. Então, por isso é muito importante você ter essa opção aqui para você organizar a sua forma de estudar com muito mais eficiência. Ao clicar aqui em corrigir erros, é feita a alteração e fica verde. Dessa forma, primeiro a gente recebe a correção, depois que a gente recebe, tem que fazer a correção de erros. E por fim, tem que fazer um relatório de correção. O que é isso? Esse relatório é uma espécie de caderno de erros, para que você possa escrever aqui exatamente aquilo que você precisa lembrar. Por exemplo, quando você clica aqui, veja que a princípio está em branco, mas depois você vai colocar uma correção que você recebeu. Por exemplo, ao utilizar a palavra acarretar, é preciso escrever acarreta algo, não acarreta em, botar até em maiúsculo, ó, em algo. Veja que isso aqui é um erro comum, às vezes os alunos colocam acarreta em alguma coisa, é algo errado, tá? Você tem que colocar como acarreta algo, acarreta aquilo que você quer dizer. Por exemplo, essas medidas acarretam a melhoria, ou então acarretarão a melhoria da problemática. Veja que você não pode utilizar o em. É algo sutil, mas que pode fazer muita diferença na sua nota final. Então, por isso é importante você ter esses cadernos de erros. Você ter um histórico daquilo que você errou, daquilo que você tem que fazer para consertar esses erros. Então, quando eu clico em adicionar, veja que o ícone aqui agora está em verde, não está mais branco, né, que estava vazio anteriormente. Quando você clica aqui, você tem acesso a esse relatório de erros. Depois, aqui na parte superior, a gente tem o botão desempenho, em que você vai ter acesso ao seu histórico de desempenho, por competência e por total de nota. Dessa forma, é importante que você vá colocando todas as suas redações aqui, adicionando a sua redação, para que depois no desempenho os gráficos fiquem cada vez mais completos. Eu vou clicar aqui em desempenho só para você ver como é que está.
Olha, com uma redação, veja que os gráficos não estão completos. A gente tem aqui todos os gráficos de totais de questões, né? Até aqui a C5, tá vendo? Veja que embaixo a gente tem o tema, mobilidade urbana em questão no Brasil, né? Tem o começo do tema e tem a nota, tá certo? A partir de agora eu vou adicionar mais exemplos de redações para você ver como é que vai ficar. Vamos lá. Eu posso voltar aqui em cima e em redações. A gente vai voltar para as redações adicionadas. Vou adicionar aqui mais alguns exemplos rapidamente. Isso é bom para você ter esse acompanhamento de quantas redações você está fazendo, se você está cumprindo a sua meta ou não. Veja aqui que as últimas que eu adicionei ainda não está marcado como recebidas, vou colocar como correções feitas, né? Correção de erro feita aqui e feita aqui. Os relatórios eu posso colocar aqui, se eu quiser. Vou colocar aqui um exemplo de relatório. Ok, adicionar, veja que fica verde. Aqui nessa aqui que eu não adicionei, está branco. Agora vamos ver como ficaram os gráficos de desempenho. Basta você vir aqui em cima e clicar em desempenho. Então, veja que os gráficos agora estão com as 3 redações. No total de notas, a gente tem 960, 880 e depois 960 novamente. Você vira aqui embaixo em C1, temos 200, 160, 160. Então aqui na C1 a gente teve uma queda de 200 para 160 duas vezes. Ou seja, você já pode começar a fazer diagnósticos daquilo que você precisa melhorar. Dar uma olhada, fazer essa correção de erros que eu falei anteriormente, para ver quais palavras você está mais errando, quais regras gramaticais você está mais errando. Aqui na competência 2, ó, veja que teve uma recuperação. Competência 3, conseguimos melhorar para 200 pontos. Competência 4, já está na máxima, ou seja, você percebe aqui que competência 4 já está relativamente tranquilo. Não precisa se preocupar muito assim com essa competência. E na 5 da mesma forma. Então veja como é importante você ter acesso a esse histórico, a esses gráficos de desempenho, inclusive separados por competência, para que você consiga analisar com muito maior detalhamento aquilo que você precisa melhorar e aquilo que você precisa manter. Lembrando que essa é só uma das ferramentas da plataforma Gabarita Veste. A plataforma tem também o cronograma Enem, em que você tem todos os assuntos de exatas, ou seja, do segundo dia do Enem, matemática e ciência da natureza, classificados conforme a ordem de importância e de incidência, para você saber o que você tem que estudar primeiro. Além disso, a plataforma tem o controle de simulados, em que você vai lançar os seus simulados durante o ano, você vai poder marcar se corrigir os erros por área, sim ou não. Vai poder fazer também o seu caderno de erros dos simulados, então veja como seu estudo vai ficar muito mais organizado e eficiente caso você utilize a plataforma Gabarita Veste. Se você quiser conhecer mais ainda a plataforma, eu vou deixar o link aqui na descrição, basta clicar e você vai ver todos os detalhes de como ela funciona. Lembre-se também de que neste canal eu já trouxe diversas dicas para você ir melhor no Enem, para você aumentar sua quantidade de acertos e eu vou trazer ainda mais. Então faz o seguinte, deixe o seu like, se inscreva para você receber todas as novidades, todas as dicas que eu vou trazer para você ir muito melhor no próximo Enem. Muito obrigado por ter visto até aqui e até o próximo vídeo.